Idade da Pedra, Idade do Bronze, Idade do Ferro. Esses são os nomes de 3 períodos pré-históricos que resumem a importância que materiais sólidos possuem no nosso desenvolvimento enquanto civilização. Mas será que apenas os sólidos foram decisivos, tanto para nossa evolução intelectual quanto para nossa evolução como sociedade? Nesse vídeo nós vamos entender um pouco sobre a física por trás dos 3 principais estados físicos da matéria, com uma visão um pouco mais aplicada às nossas necessidades. E aí pessoal, eu sou o Pedro Loz e bem-vindos ao curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. Intuitivamente é muito fácil diferenciar um sólido de um líquido ou um gás. Nós podemos perceber características bem específicas para cada um. Por exemplo, não é difícil ver que objetos sólidos são mais firmes, íntegros e duros, enquanto líquidos e gases possuem a característica da fluidez e maleabilidade, o que inclusive permite que muitas vezes nós chamamos eles de apenas fluidos. Só que falar isso significa que nós conseguimos perceber diferenças entre os estados físicos, mas não significa necessariamente que a gente entenda quais são essas diferenças. Então eu pergunto, qual que é a real diferença entre os 3 estados físicos da matéria? Eu ainda vou fazer essa pergunta de uma maneira mais específica. Fisicamente, o que faz de um sólido ou de um fluido um líquido ou um gás? Se nós dermos um zoom bem grande em um cubo de gelo, nós seremos capazes de ver que ele é formado por moléculas, que são combinações bem específicas de átomos. E é claro que eu estou fazendo uma simplificação bem básica só para que a gente consiga seguir com a ideia. Porque na verdade nós temos muito mais categorias e subcategorias que fazem parte dessa estrutura da matéria, como por exemplo elétrons, prótons, nêutrons e outras partículas subatômicas. É exatamente com essa ideia das combinações específicas dos átomos que nós percebemos que o cubo de gelo é um sólido. E essa percepção é possível por causa da maneira como as suas partículas se apresentam. Os seus átomos estão muito próximos uns dos outros. Eles apresentam forças de interação intensas em suas ligações e isso os mantém em posições bem específicas, o que dá um formato bem distinto e rigidez ao cubo. Então, de maneira geral, um sólido possui formato e volume bem definidos e a característica da rigidez, que varia um pouco de um material para o outro. O que essa rigidez quer dizer é que por mais que nós tentemos fazer pequenas deformações na maneira como essas moléculas estão organizadas nesses cubos, elas vão se mexer muito, mas muito pouco. Ainda no caso do gelo, nós podemos falar de uma estrutura cristalina, que é uma classificação específica do sólido. Ela fica bem clara em um floco de neve tipo esse, por exemplo. Há muito tempo já se falava sobre esse termo, cristal, mas só no século XX que ele ganhou a interpretação formalizada de que esse tipo de sólido tem como característica os arranjos regulares dos seus átomos. Diferente de um biscoito, não uma bolacha, que é sólido, mas possui seus átomos arranjados sem um padrão muito regular e com uma mistura grande de elementos diferentes. O floco de neve e outros cristais possuem seus átomos muito bem organizados em padrões específicos. Essa organização é tão grande que com a utilização de raio-x em 1912, nós conseguimos confirmar que todo cristal é um arranjo ordenado e tridimensional, ou, falando de um jeito mais científico, formam uma rede cristalina de átomos. O mais legal é que nós confirmamos essa estrutura cristalina de alguns materiais não olhando para eles, e sim para a sombra deles. Ou melhor, a sombra que raio-x deixavam quando eram jogados contra eles. Esse experimento é muito legal e importante para a caracterização dessa categoria de sólidos. Mas não se preocupe se tiver ficado parecendo alguma coisa muito difícil. Nós podemos entrar em detalhes num vídeo futuro se vocês quiserem. Mas só para deixar a vontade maior, foi assim que nós descobrimos que o DNA tem uma forma de hélice. Continuando. O fato importante é que a maioria dos minerais, como metais e sais, são cristais. Não é difícil notar que são essas características específicas das estruturas deles que são responsáveis por dar uma boa estética, o que acabou tornando alguns desses materiais interessantíssimos para o ramo da joalheria. Do ponto de vista tecnológico, essas especificidades também permitem que cristais sejam peças importantes para a eletrônica, ótica e outras indústrias, como quando vemos que o uso de cristais de quartzo é bem comum na composição de microcontroladores eletrônicos, tipo os transistores no seu computador, celular ou tablet que você está usando para ver esse vídeo agora. Mas além dessa história toda de cristais, os sólidos sempre foram essenciais para a criação de ferramentas que se tornaram indispensáveis para a nossa civilização. Como as cordas que estamos constantemente tensionando para erguer, amarrar ou prender algo. Molas, balanças e etc. que comprimimos sempre para obter alguma informação ou para resolver algum problema. Lâminas sempre ligadas à ideia de cisalhamento, muito útil para forçar a divisão de um sólido em 2 ou mais partes.
entre inúmeras outras aplicações. São muitas as ferramentas que podemos criar com os sólidos. Mas nós também podemos pegar aquele nosso cubo de gelo e esquentar. Dando energia o suficiente, nós podemos derretê-lo. Isso significa que ele se tornará um líquido. A diferença é que agora observamos uma substância que ainda tem volume bem definido, como os sólidos, mas que mesmo podendo se adaptar em diferentes recipientes, não ocupará um espaço maior ou menor. Isso é possível porque as moléculas que formam um líquido são capazes de deslizar umas sobre as outras, diferente das moléculas dos sólidos, que de certa forma ficam amarradas na molécula vizinha. Além disso, as moléculas estão próximas o bastante para conseguir resistir à força de compressão. Por conta disso, os líquidos acabam sendo materiais difíceis de comprimir, igual aos sólidos. Um exemplo do dia a dia disso é a pasta de dente. Você não pode comprimir um líquido. Se você aperta na base, a pasta de dente vai sair por cima porque ela precisa ocupar o mesmo espaço. Apesar de não ter um formato específico e ficar sempre com a forma do seu recipiente, a água ou qualquer outro líquido possui uma outra propriedade interessante que é a resistência das suas superfícies, que nós chamamos de tensão superficial. É exatamente isso que justifica o formato da água quando ela está fora de recipientes, como quando vemos uma gota, por exemplo. Essa tensão superficial representa uma força de interação relativamente pequena, mas muito útil na natureza. É o que permite que insetos que precisam andar sobre a água façam isso sem se afogar, ou até que insetos ou outros animais que não podem ficar fora da água consigam usar uma gota como uma espécie de traje de vida para não morrerem asfixiados. Os líquidos também possuem uma coisa que chamamos de viscosidade, que de maneira simplificada diz o quão fácil ele é de escoar. Um shampoo, por exemplo, escoa com pouca facilidade. Você coloca ele na mão na hora do banho e, pelo menos por alguns momentos, ele fica naquele montinho. Isso significa que ele possui alta viscosidade. Já a água, por outro lado, escorre facilmente se nós tentamos deixar ela na nossa mão. Isso porque ela possui baixa viscosidade. E já que estamos falando de água e shampoo, na hora em que você tomar banho, perceba que dependendo da temperatura da água, você pode ser apresentado ao nosso terceiro estado físico, o gasoso. Nesse estado físico, a principal diferença é a maior distância entre os átomos e moléculas. Lembre-se que nos sólidos as moléculas estão praticamente presas nas moléculas vizinhas, enquanto nos líquidos elas ainda estão próximas o suficiente para sentirem atração uma pela outra, mas não o suficiente para ficarem presas. Nos gases, por outro lado, a interação entre as moléculas é geralmente muito fraca, ou até mesmo desprezível. Esse é o motivo que justifica a capacidade desse fluido de variar de formato e volume com uma facilidade enorme. Da mesma forma que os líquidos fluem, gases também fluem. A diferença essencial é que todo gás pode se expandir o tanto que precisar, preenchendo todo o espaço que estiver disponível para ele. Além disso, diferente dos líquidos, é possível comprimir os gases, como quando um cilindro de mergulho é abastecido com muito oxigênio. Gases sempre serão limitados por recipientes. Não tem aquela ideia de tensão superficial igual nós vemos na água. Não dá para pensar em uma gota de oxigênio gasoso. Você pode até ver uma gota de oxigênio líquido, mas gasoso, jamais. Tá, tudo bem, até existem casos em que um gás pode ter o seu tamanho limitado sem o uso de recipientes. Mas isso só vai acontecer quando a quantidade de gases for muito grande, tipo como acontece na nossa atmosfera, ou na atmosfera de outro planeta, ou quem sabe até numa estrela. Então as forças gravitacionais acabam limitando o seu tamanho e formato. Essas características de expansão e compressão dos gases são uma das formas que os materiais nesse estado físico viabilizam tecnologias importantes em nossa sociedade, como por exemplo no funcionamento de motores, que dependem exclusivamente de expansões e compressões gasosas. Talvez os materiais sólidos tenham representado muito no início do desenvolvimento dos seres humanos. Isso principalmente quando começamos a nos mostrar como seres sociais que demandam tecnologia. É sempre muito imediata a associação de ferramentas físicas com objetos sólidos, como facas, lanças, flechas, cordas, vigas e etc. Mas os fluidos também foram decisivos para a nossa evolução tecnológica. Foi dominando as ideias de pressão em líquidos e gases, flutuação, leis de gases e outros assuntos que ainda serão tratados nos próximos vídeos que a humanidade se tornou capaz de chegar na situação em que nós estamos hoje, em que enviamos sondas para exploração espacial, movemos carga usando trens e vamos de uma cidade para outra em aviões. Muito obrigado e até a próxima!